Olá, amigos da Seara do Mestre Jesus. Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Eu desejo que a paz e o amor de Deus e de Jesus envolva a todos nós neste momento. O tema da nossa preleção de hoje é não julgar para não ser julgado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 11 e 12, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, item 1 e 2. E o que nos diz o Evangelho nesta passagem? Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgar os outros, sereis julgados também. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para poderem acusar Jesus. Porém, ele, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiros, e ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Jesus disse-lhe então: Nem tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Em seus anos de pregações, Jesus nos ensinou valores como fraternidade, bondade, caridade, desapego material, nos ofertando o seu amor incondicional como maior exemplo. Essas são as chaves para vivermos melhor e tornar o mundo mais justo e solidário. Os feitos, os milagres e as lições de Jesus estão escritos no Evangelho e seus ensinamentos dão para nós forças, luz para orientar os caminhos que nós temos que passar ao longo da nossa vida terrena. E dessa forma, praticando o bem que Ele nos exemplifica, vamos nos tornando seus seguidores. E precisamos muito dessa orientação evangélica nesse caminhar para sermos sempre seus discípulos, atuantes no bem. Então hoje nós vamos falar sobre um defeito que não faz parte dos valores que Jesus nos ensinou. E Deus sabiamente não atribuiu a nós, como parte da nossa evolução espiritual, julgar o próximo. Não faz parte do nosso aprimoramento nesse processo evolutivo do ser. Julgar por nós mesmos ou por influência de quem quer que seja é errado. Julgar, seja de que forma for, sempre é precipitado, porque o fazemos sem que a pessoa saiba. Não nos importamos com seus sentimentos ou com a condição emocional em que ela se encontra, principalmente se esse ser for nosso desafeto. Aí mesmo que não nos importamos e soltamos o pensamento e o verbo maledicente. E aí, desta forma, seremos responsáveis pela energia que irá envolver esse ser, recebendo de volta as energias que enviamos e mais o mal que tenhamos exercido sobre essa criatura.
O que é mais comum ao julgar é colocar o outro no banco dos réus e julgá-lo severamente, sem dar sequer um segundo do nosso pensamento em sua defesa. Muitos já o condenam por conta própria, e esse nem sabe muitas vezes por que está sendo julgado e condenado, porque hoje não se preocupa em ouvir o outro, de saber qual o real motivo pelo qual estamos julgando. E com certeza, dependendo do padrão vibratório em que essa pessoa se encontra, ela vai se abater mais ainda, justamente porque está sendo julgada e está sentindo o peso das nossas energias que estamos envolvendo. Se observarmos bem a nossa intenção quando estamos julgando, vamos sentir como nós somos cruéis e implacáveis, muitas vezes nos igualando a ditadores que marcaram a história da humanidade por seus julgamentos, por não ter dado o direito do outro à defesa, e muitos foram condenados sem sequer saber por que passaram por tanta dor e sofrimento. Muitos julgam porque querem impor a sua opinião. Muitos julgam porque quer que o outro seja igual a nós, que faça tudo que fazemos da forma que idealizamos. E nos esquecemos que todos somos diferentes uns dos outros. Geralmente, julgamos tudo, inclusive o comportamento alheio, a roupa, o que o outro faz, julgamos o que o outro tem, porque não fez da mesma forma que nós desejamos que ele faça. Então, nos esquecemos que se somos seres diferentes, estamos aqui para aprender com a diferença, para aprender a respeitar, observar e aprender com essa diferença. Somos seres que somos diferentes uns dos outros, com aptidões e sentimentos diferentes. Assim como o exemplo da árvore que não possui em seus galhos nenhuma folha igual à outra. Então viva essa diferença, é com ela que aprendemos, sem sombra de dúvidas, a respeitar as pessoas como elas são e não como queremos ou impomos que ela seja. Vamos agradecer a Deus por não ter nos dado essa tarefa de julgar como parte da nossa evolução espiritual. Porque vamos pensar, se essa tarefa fosse nossa e cada um de nós fôssemos responsável em julgar a todos, imagine o que aconteceria, para onde nós mandaríamos aquele que está desencarnando, para onde nós mandaríamos o infrator, o criminoso, um desafeto nosso. Com certeza seremos implacáveis em condená-los às mais duras penas, sem direito sequer a uma nova chance. Defesa, então, nem sequer. É provável nós não estaríamos aqui encarnados para uma nova oportunidade, com a permissão e a misericórdia de Deus, porque Ele não nos julga com a mesma ferocidade que nós julgamos o nosso próximo. E provavelmente nós não estaríamos aqui nessa nova oportunidade. Provavelmente estaríamos aí cumprindo uma pena imposta por nós mesmos, perdidos, sabe sequer aonde, sem a oportunidade de reparar. Então, quando Jesus nos diz: não julgueis para não seres julgados, porque com juízo que julgar os outros sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Deus é misericordioso, pois nunca nos julga pelo que fizemos, mas sabe que temos a oportunidade de sanar as nossas faltas em uma nova encarnação, para evoluirmos por nós mesmos espiritualmente, por nossos próprios méritos. Por isso, ninguém pode julgar ou condenar, porque não estamos livres do erro. Então, quando Jesus nos exemplifica o caso da mulher adúltera, e ao ser indagado pelos escribas e fariseus o que fazer com a mulher que fora pega em adultério,
Porque segundo as leis, realmente ela deveria ser apedrejada até a morte. Então quando Jesus fala, tire a primeira pedra quem não tiver pecado, ele desarma, porque todos nós temos erros. Ninguém o fez porque foi saindo um a um, porque não tinham como condenar aquela mulher. E Jesus muito menos, dando a ela uma nova oportunidade de seguir e não reincidir no erro. A indulgência nesse ato, nesse gesto de Jesus, é extraordinário. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Jesus vem nos ensinar aí que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós mesmos. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não pode ser aplicada a nós mesmos. Então, ser indulgente é não comentar, não julgar, não divulgar ou se preocupar com os defeitos alheios. Isso é um dever que cabe a cada um de nós que seguimos os exemplos de Jesus. Porque não existe quem não precise da indulgência do Mestre e do Pai da vida. Todos nós somos seres que erramos. E todos estamos sujeitos à lei do Criador. Também lembrar que nesta existência, todos nós estamos sujeitos às leis, às regras, às normas que fazem com que nós possamos conviver em harmonia. E que tudo isso também deve ser respeitado por todos, pois estamos todos seguindo pelo mesmo caminho e devemos ter uma convivência tranquila e sem conflitos para com nossos semelhantes. Reprimir o mal na sociedade é um dever em certos casos, mas através do diálogo, sem impor o que achamos ou desejamos. Converse de forma suave, sem brutalidade ou rispidez. Assim pode resultar um bem ao invés de julgar, principalmente por trás. Esta censura dependerá da razão e autoridade moral daquele que a pronuncia. E as regras, as normas e a lei que regem a sociedade têm os seus próprios julgadores, têm as leis da terra para serem aplicadas. Com certeza já fomos julgados injustamente, sem sermos ouvidos, e também tivemos que cuidar das nossas feridas. Feridas essas causadas pela ingratidão e pelo julgamento cruel. É certo também que nos esquecemos de como dói ser julgado e mesmo assim continuamos sempre a julgar. Mas ao invés de sermos implacáveis julgadores, vamos aplicar em nossa vida os valores que Jesus nos ensina, que é a indulgência. Antes de julgar, vamos procurar primeiro conhecer os motivos de ambas as partes, sem precisar usar a nossa imaginação fértil. Isso já é um grande caminho para que não precise haver julgamentos injustos. Vamos então inverter os papéis, nos vigiar e ao invés de julgar quem quer que seja, porque cada um segundo suas obras, julgar por qualquer motivo. Vamos julgar a nós mesmos, vamos nos vigiar, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Vamos observar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, mas com um detalhe, com a mesma severidade que julgamos o outro. Assim é provável que venhamos a descobrir em nós que julgar se tornou um enorme vício e difícil de eliminar, mas nós temos algo que nos auxilia a nossa reforma interior.